Olá, seja bem-vindo de volta ao Fé na Estrada. Vamos seguir em frente na nossa jornada. Nosso assunto hoje é o quinto mandamento, conforme está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O quinto mandamento tem uma importância toda especial dentro dos 10 mandamentos. Isso porque, historicamente, os intérpretes da Bíblia têm dividido os 10 mandamentos em 2 grupos. Aquele grupo de mandamentos que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e aquele segundo grupo que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Quem primeiro apresentou esta divisão, cremos nós, foi o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele resumiu todos os mandamentos em 2. Ame ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, alma e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele, portanto, resumiu o âmago da lei nesses 2 princípios: amor a Deus e honra ao Senhor, e amor e honra ao próximo. Os primeiros 4 mandamentos de Êxodo 20, que nós já estudamos, dizem respeito, portanto, ao nosso relacionamento com Deus. Não teremos outros deuses além dele, não faremos imagens dele ou de qualquer outra coisa para nos prostrarmos perante elas, não tomaremos em vão o nome do Senhor e guardaremos o dia do Senhor. Portanto, o quinto mandamento agora inicia este segundo grupo de mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Coisas como honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar o próximo. Mas veja que há uma hierarquia aqui nesses mandamentos. Cremos nós que o Senhor colocou este mandamento quinto no seu lugar específico para organizar todo o resto da nossa vida uns com os outros. Ele encabeça os mandamentos que dizem respeito à nossa vida com o próximo porque tratam daquela autoridade humana mais próxima da autoridade de Deus, que é a autoridade de pai e mãe. Os teólogos passados já disseram que assim como as coisas são em casa, assim serão na igreja e na sociedade. Por isso, se vemos tamanha confusão na igreja e na sociedade dos nossos tempos, no que diz respeito à vida do próximo, ao casamento do próximo, à reputação e aos bens do próximo, isso tudo começa com um desequilíbrio dentro da configuração familiar. Por isso, precisamos tratar com muito cuidado e carinho este quinto mandamento, a ordem de liderança e autoridade dentro de casa, que repercutirá na ordem na vida da igreja e da sociedade como um todo. Então temos aqui um mandamento muito especial e muito importante para a nossa consideração. Vamos entender o que ele diz. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O mandamento está direcionado especialmente para os filhos, embora traga responsabilidades para os pais também. Vamos tratar de cada um nesta ordem. Primeiro, o que Deus exige de nós filhos? A palavra aqui, honra teu pai e tua mãe, é uma palavra muito especial. Honrar aqui vem de uma palavra semelhante àquela usada para a glória de Deus. Deus está dizendo que filhos devem reconhecer ou ter o devido respeito para a glória dos seus pais, a autoridade deles, como tem para a própria autoridade, para a glória de Deus. Nós dizemos que filhos devem ter um respeito e uma admiração semelhante à autoridade dos seus pais, como tem de Deus, porque há uma distinção e há uma semelhança. Não, pais não são Deus, e não devem pensar que são deuses na vida dos seus filhos. O mandamento que diz respeito a honrar pai e mãe é o quinto mandamento, não o primeiro. O que significa que a autoridade dos pais está subordinada à autoridade de Deus. Porém, na ausência física e visível de Deus, são os pais que exercem maior influência e maior autoridade sobre a vida dos seus filhos. Ou seja, filhos que não honram seus pais, a quem podem ver, não entenderão ou não aprenderão a honrar Deus, a quem não podem ver. E mais, quando filhos não respeitam, não honram sequer a autoridade dos seus pais em casa,
Não honrarão qualquer outra autoridade humana, fora de casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja no colégio ou na sociedade como um todo. Então, a honra que Deus exige dos filhos aos seus pais diz respeito não ao seu mérito, não ao seu currículo, não à sua capacidade de liderar bem os filhos ou a casa, mas sim diz respeito à posição de autoridade que Deus conferiu aos pais. Posição essa que é indelegável, é insubstituível. Então, Deus exige de nós filhos honra pai e mãe, respeito, temor, obediência. Não uma obediência cega e absoluta. Já vimos, é o 5º mandamento, não o primeiro. É a Deus que atribuímos nossa lealdade absoluta e suprema. Mas, por temor a Deus e por obediência a Ele, devemos honrar aquelas autoridades que Ele constituiu sobre nós, filhos. E este é um mandamento especial também porque traz consigo uma promessa aos filhos. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Deus não está falando aqui apenas de vida extensa, mas de uma vida proveitosa, de uma vida abençoada. É possível viver vida longa, viver muito e não viver bem. Deus não está pensando apenas aqui na longevidade, nos muitos anos vividos, mas em que os filhos do seu povo vivam bem, vivam debaixo da sua bênção. Ou seja, quando filhos honram pai e mãe, eles vivem dentro do círculo da bênção do Senhor e podem ser abençoados. Mas aqueles que vivem num estado de rebeldia e de insubmissão ficam além das fronteiras da bênção de Deus. É isto que o mandamento exige de nós filhos e é esta a promessa do mandamento para os filhos. Mas como dissemos, o mandamento também se aplica aos pais, porque eles estão numa posição de autoridade conferida a eles por Deus. E estão nessa posição para representarem bem a autoridade de Deus sobre a vida dos seus filhos, em seu lar. Isso está implícito aqui no texto, mas nós vemos esse princípio elaborado mais a fundo em textos como Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9, em que Deus instrui os pais e os avós de Israel a instruírem seus filhos, a inculcarem o temor do Senhor nos seus corações, a falarem das coisas de Deus, indo e vindo, deitando e levantando. Que eles façam isso por amor a Deus, seu único Deus. O Salmo 78 também começa falando da responsabilidade dos pais de não ocultar dos seus filhos os grandes feitos do Senhor, seus estatutos e decretos, para que eles não se tornassem filhos infiéis. Mas no Novo Testamento também vemos esse princípio reafirmado pelo apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6. Ele diz nos primeiros versículos de Efésios 6, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha só, Paulo reafirmando a responsabilidade de filhos cristãos junto aos seus pais. É justo, disse Paulo, é próprio, é louvável que os filhos honrem seus pais, mas também é proveitoso para que tenham vida longa e tudo possa lhes correr bem, que eles obedeçam aos seus pais no Senhor, ou seja, por temor ao Senhor, mas também na medida em que os pais os instruem e os lideram nos caminhos do Senhor. Isso fica ainda mais claro no versículo seguinte, Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Muitas coisas importantes vêm à tona neste versículo em relação ao 5º mandamento de Êxodo 20. Primeiro, a responsabilidade de criar filhos no temor do Senhor é tanto do pai como da mãe. Êxodo 20:12 diz, honra teu pai e tua mãe. Ambos têm um papel a cumprir, se bem que Deus reconhece a prioridade da liderança masculina. Êxodo 20 não diz honra tua mãe e teu pai, mas sim honra teu pai e tua mãe. Os dois participam nesta criação, embora Deus peça contas primeiro do pai, quanto à vida dos seus filhos. Vemos também que esta criação envolve instrução, conselho. Crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deuteronômio nos dirá
que essa instrução deve acompanhar o dia a dia da família. Os pais devem se envolver na vida dos seus filhos, a ponto de também corrigirem-nos quando for necessário. Provérbios falará da importância da correção, do castigo, não para punir, mas para educar o filho a quem o pai ama. Poderíamos resumir tudo isso de que forma? Pais devem criar seus filhos com boca, com mãos e com a vara. Com boca, porque devem instruir seus filhos nos conselhos do Senhor, abrindo a palavra, falando-lhes sobre as coisas de Deus. Com mãos, guardando, cuidando, protegendo, se envolvendo, provendo com as suas necessidades. Mas também sem ter medo de usar a vara, que diz respeito à disciplina, limites, correção. Todas essas coisas são importantes. Cada uma delas tem o seu papel. Quando pais criam seus filhos sem boca, ou seja, sem instrução, só com mãos e vara, só com cuidado, carinho e disciplina, a criação de um filho se torna indistinguível da criação do resto do mundo. Nós temos que instruir nossos filhos sobre o porquê nós os criamos da maneira que criamos, o que isso significa e o que isso exige deles em relação a Deus. Se a nossa criação tiver boca e vara, mas não tiver mãos, se torna uma criação dura, cruel, tirânica. As mãos afagam, as mãos amam, abraçam, cuidam dos filhos para que eles entendam a nossa disciplina e instrução como ato de amor. Mas se a nossa instrução só tiver boca e mãos e não tiver vara, não tiver disciplina, limite e correção, essa criação se torna sentimental, frouxa, sem limites. Veja, todas as coisas são importantes. A instrução, o amor, a correção, boca, mãos e vara. Quando todas essas coisas trabalham juntas, pais vivem em obediência ao mandamento do Senhor e os seus filhos podem ter vida longa, vida proveitosa. O mandamento já nos mostrou a responsabilidade dos filhos e a responsabilidade dos pais. Mas na história da interpretação do quinto mandamento, muitos têm notado também a aplicação deste mandamento para além dos limites da casa. Ou seja, pai e mãe são a primeira autoridade sobre os filhos, mas não são a única. Deus levantou outras autoridades sobre os filhos, na igreja, na sociedade também. Por isso que Paulo nos dirá, logo na sequência de Efésios 6, versículo 5, sobre a obrigação de escravos para os seus senhores. Numa aplicação contemporânea, uma obrigação dos empregados junto aos seus empregadores, servos aos seus senhores, que nós também, como empregados e trabalhadores cristãos, devemos honrar aqueles a quem Deus constitui como autoridade sobre as nossas vidas no escritório, ou no colégio, na faculdade, junto aos nossos professores e mestres. Devemos honrá-los como uma extensão da nossa honra prestada aos nossos pais. Também na sociedade como um todo, os nossos políticos e governantes. Não pelo mérito da atuação deles, sequer pelo seu testemunho moral e espiritual, mas de novo, Paulo dirá em Romanos 13, versículo 1, Pedro dirá em 1 Pedro 2, versículos 11 a 17, da honra que devemos às nossas autoridades humanas, seja o rei, seja os governantes, orando por eles, devendo-lhes o devido respeito e a submissão, mas sempre prestando nosso culto absoluto a Deus, honrando aos homens, mas temendo e obedecendo principalmente a Deus. E por fim, na própria igreja, nós também devemos honrar aquelas autoridades que Deus constituiu sobre nós, pastores, diáconos, bispos, líderes das nossas congregações. Hebreus 13, 7 e o versículo 17 dizem que devemos obedecer aos nossos líderes, devemos nos submeter a eles, porque eles prestarão contas pelo rebanho. Não é pela perfeição do testemunho deles, mas é porque o Senhor os constituiu como autoridade sobre as nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós obedecemos este mandamento, Deus nos promete vida longa, vida plena. Quando não fazemos, corremos sérios perigos. Basta lembrar da rebeldia de Corá, Datã e Abirão contra Moisés no livro de Números, quando eles quiseram questionar a autoridade de Deus por meio de Moisés. Deus os julgou e os castigou. Mas lembre-se, por outro lado, de Davi e Jonatas, homens que honraram o rei Saul, lhe pouparam a vida, mesmo quando Saul os perseguiu, mesmo quando Saul
os queria mal, lhes queria mal. Mesmo quando eles teriam razão para se levantar contra aquela autoridade, não fizeram porque reconheceram que Deus havia estabelecido o rei Saul como rei da nação. E Deus honrou Davi, e Deus honrou Jonatas. Deus honra aqueles que honram homens e mulheres levantados pelo Senhor como autoridade, seja no lar, seja na igreja, seja na sociedade como um todo. Bem, como podemos aplicar tudo isso às nossas vidas hoje? De várias formas. Primeiro, honrando ao Senhor no lar. Primeiro, pais e mães precisam usar sua boca, suas mãos e a vara também, instruindo os filhos no temor do Senhor, conduzindo o culto doméstico, abrindo a Bíblia, orando pelos seus filhos e com os seus filhos, ensinando-os a seguir no caminho de Deus, no caminho do Evangelho. Devem fazê-lo com amor e com firmeza, por amor a Deus e por amor aos seus filhos, para que eles tenham vida longa. De nós filhos, Deus exige o quê? Bem, dos mais pequeninos, obediência, submissão, lealdade, honra. Adolescentes, jovens adultos, Deus exige que vocês não questionem, não respondam à autoridade dos seus pais. Vocês devem honrá-los, por mais que eles possam estar equivocados, por mais que eles não façam por onde para merecer tamanha honra e autoridade. É por amor e temor a Deus em primeiro lugar que obedecemos nossos pais no Senhor. Não ferindo nosso culto a Deus em primeiro lugar, mas como extensão da nossa obediência a Deus, honrando a posição de autoridade dos nossos pais. Mesmo adultos, devemos ouvir os conselhos dos nossos pais. Eles sabem mais, viveram mais, podem nos instruir e nos mostrar o melhor caminho a seguir. E por fim, Deus exige que nós cuidemos dos nossos pais até o fim da vida deles, como eles cuidaram da nossa no início da nossa vida. Não entregando os nossos pais para que outros cuidem deles. Sim, podemos fazer uso, recorrer a profissionais de saúde que nos ajudem, mas nunca abandonando os nossos pais na velhice para que outros tomem conta deles. É assim que começa no lar. É assim que se estende para a igreja e para a sociedade. Na igreja, devemos agir como uma família, honrando os mais velhos. Os mais experientes, instruindo os mais novos. Todos se submetendo à liderança dos seus pastores, examinando suas vidas para que possam imitar a sua fé, andando nos caminhos do Senhor por obediência a Ele. E na faculdade, no colégio, no trabalho, na sociedade como um todo, honrando as nossas demais autoridades, professores, empregadores, políticos, governantes, por mais que eles não mereçam. O fazemos para dar bom testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Verdade é, meus irmãos e irmãs, que nenhum de nós tem agido assim, perfeitamente. Todos nós falhamos, como pais e mães, também como filhos e filhas. Mas no Evangelho descobrimos que um homem foi um filho perfeito ao seu Pai Celestial. Jesus Cristo foi este filho que obedeceu perfeitamente por toda a sua vida a Deus o Pai, mas até mesmo a seus pais terrenos, José e Maria. Se submeteu até mesmo às autoridades romanas e judaicas que o julgaram impiedosamente, mandando-o para a cruz. E foi lá que ele pagou pelos nossos pecados, por todos os nossos erros, como pais, mães, filhos, filhas, empregadores e empregados, governantes e cidadãos. Foi lá que ele veio perdoar os nossos pecados, mas também nos curar e nos transformar para que sejamos filhos obedientes e tementes do nosso Pai Celestial, mas que também vivêssemos como filhos obedientes e tementes aqui na terra, uns perante os outros. Então, meus irmãos e irmãs, honremos pai e mãe, vamos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para a glória do nosso Deus.